Sabe o que de fato diferencia um apostador profissional de um amador? Olha, não é sorte, viu? E também não é só saber quem é o favorito. A grande virada de chave está na mentalidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa disciplina e o foco não vai ser em quem vai ganhar, mas sim numa pergunta muito, mas muito mais importante. Onde é que está o verdadeiro valor? Então, a nossa jornada hoje vai ser um mergulho bem profundo. Primeiro, a gente estabelece a base, né? O que significa pensar para além da vitória. Depois, vamos construir os pilares com os princípios do analista. Aí, a gente coloca tudo à prova com dois casos bem reais e, intrigantes. E, por fim, vamos amarrar tudo com a mentalidade que realmente separa os profissionais. Preparados? Vamos lá! Certo, primeiro ponto fundamental. Isso aqui não é sobre dica quente, tá? É sobre desmontar o motor para ver como ele funciona de verdade. O foco vai ser em como um profissional constrói um resultado sólido a longo prazo, ignorando aquele brilho das vitórias de curto prazo, que, vamos combinar, muitas vezes enganam a gente. Ok, com a mentalidade alinhada, vamos agora para os alicerces. Quais são aquelas regras, sabe? Aqueles princípios que guiam cada movimento de um profissional muito antes do jogo começar. E aqui chegamos na pergunta de US$ 1 milhão. A pergunta que realmente separa o joio do trigo. O que de fato significa entregar valor? Dá uma pausa para pensar. Não é só acertar o vencedor. Tem muito mais a ver com matemática e percepção. Para simplificar, o valor existe quando a gente acredita que a chance de algo acontecer é maior do que as odds do mercado estão dizendo. É por isso que um profissional pode perder hoje, pode perder amanhã, mas ao longo de 100 apostas, se o valor estiver do lado dele, a matemática tende a garantir o lucro. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Bom, vamos sair um pouco da teoria e ir para o campo. Nosso primeiro caso. Porto, um gigante, contra um modesto Alverca. No papel parece dinheiro fácil, né? Mas é exatamente nessas apostas óbvias que os profissionais encontram ou armadilhas ou grandes oportunidades. Olhando os números, o domínio do Porto é esmagador. Líder do campeonato, ataque poderoso, defesa sólida, enquanto o Alverca é aquele time de meio de tabela com números bem mais modestos. Todos os sinais apontam para uma vitória fácil do Porto, certo? E é aqui que a coisa muda completamente de figura. Os dados históricos mostram que, nessas exatas condições, o Porto ganha só 69% das vezes. Peraí, mas o mercado está pagando como se ele ganhasse 77% das vezes. Essa diferença, que parece pequena, na verdade é um abismo. A longo prazo, botar dinheiro no Porto aqui, mesmo que ele ganhe esse jogo, é matematicamente uma aposta perdedora. E aí, o que um profissional faz? Desiste do jogo? De jeito nenhum. Se a porta da frente está trancada, ele vai procurar uma janela. A análise fica mais profunda, buscando o valor onde ninguém mais está olhando. E a solução aqui é brilhante. O analista para de perguntar se o Porto vence e começa a focar em como ele vence. Ele nota um padrão. O Porto costuma vencer por margens largas fora de casa. E a jogada? Um handicap asiático. Sim, é mais arriscado porque exige uma vitória por mais de um gol. Mas é aqui que a balança de risco e recompensa se ajusta e o valor, que estava escondido, finalmente dá as caras. Vamos avançar agora para o nosso segundo caso. Uma final de Supercopa entre Napoli e Bolonha. E aqui o cenário é mais complexo, porque as estatísticas puras começam a esbarrar em fatores mais qualitativos, mais difíceis de medir. De um lado, o Napoli, campeão, favorito, com toda a vantagem estatística. Do outro, o Bolonha, o azarão, mas que o analista descreve com duas palavras-chave: maduro e cascudo. E são essas qualidades que a gente não vê numa planilha que viram a chave da análise. E essa citação do analista é fundamental. Cascudo. O que isso quer dizer? Resiliente, difícil de quebrar. Um time que não vai tremer na final. E vale lembrar, eles não chegaram lá por sorte. Eles derrubaram um gigante no caminho. É nesse ponto que as planilhas de estatística começam a perder o sentido e a análise humana, a sensibilidade, entra em jogo. Com base nessa característica cascuda do Bolonha, a previsão do analista é de um jogo mais travado, mais tático e, consequentemente, com poucos gols. O estilo de jogo do Bolonha, mais defensivo e maduro, tende a neutralizar o ataque do time favorito. E isso nos leva a uma regra de ouro para apostas ao vivo. Percebe a disciplina? Não tem impulso aqui. Existe um gatilho pré-definido. Somente quando um time abre 2 gols de vantagem é que a estrutura do jogo se quebra. O desespero entra em campo e só aí a aposta em mais gols passa a fazer sentido, a ter valor.
E tudo isso nos leva à filosofia central, aquilo que conecta todos esses princípios. É uma mentalidade que transforma a aposta, que deixa de ser um palpite e passa a ser uma execução sistemática. Agora a gente chega no coração da mentalidade profissional. Não se trata de ter uma ideia genial todo dia, mas sim de ter uma execução implacável. É ter um método validado e confiar nele. É tratar vitórias e derrotas não como festas ou funerais, mas como simples pontos de dados num processo muito mais longo. E essa metáfora do analista nossa, é perfeita. É sobre rejeitar essa busca maluca, impulsiva por novidade, sabe? Como se a pessoa ficasse ali no celular só passando para o lado, procurando a próxima aposta da sorte. Mas não, a ideia é o contrário. É confiar num sistema que já foi testado, que é robusto e simplesmente executar, com consistência. É a disciplina vencendo a emoção. Sempre. O ponto crucial é entender que, olhando o quadro geral, nenhum resultado único importa tanto assim. Cada vitória e cada derrota são só um grãozinho de areia. O que realmente conta é o desempenho do sistema como um todo, ao longo de centenas, talvez milhares de eventos. E para fechar, fica essa pergunta para reflexão. A abordagem de cada um é uma metodologia construída com paciência ou é um deslize impulsivo, sempre em busca da próxima novidade? A resposta para isso não define só o lucro, define se a pessoa está num jogo de azar ou construindo um sistema profissional de verdade.